abençoe. Estamos aguardando os irmãos comparecerem para que nós possamos daqui a pouco dar início ao nosso culto e estudar a palavra do Senhor. Nós agradecemos aqueles que já estão conosco. Deus abençoe a vida daqueles que já estão conosco. E vamos aguardar mais um tempinho aí para que nós possamos começar o nosso culto e estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Graça e paz, meu irmão Leandro. Deus abençoe sua vida, meu irmão, bem como de toda a família. Daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso culto, estudo da palavra do Senhor. Estamos aguardando mais irmãos comparecerem, para que nós possamos logo dar início ao nosso estudo da palavra do Senhor. Boa noite, Érica, graça e paz, Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Boa noite, meu irmão Dila, graça e paz, Deus abençoe sua vida, saudade de você, Dila. Saudade de poder te ver, viu, minha irmã? Deus abençoe você. Também a vida do Ernesto, toda a família. Graça e paz, Laodiceia, Deus abençoe sua vida, minha irmã.
toda a sua família. Graça e paz, Dona Odete, Deus abençoe, Dona Odete, sua vida, de toda a família. Daqui a pouco, meus irmãos, nós daremos início ao nosso culto e estudo da palavra do Senhor. Que bom, meu irmão, Odila. Fico feliz, viu? A recíproca é a mesma. Ô, meu irmão Jorge, graça e paz, meu irmão Jorge. Deus abençoe sua vida, meu irmão, a vida da Dona Elsa, da família. Saudade de você, meu irmão Jorge, toda a família. Em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Uma alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, para juntos adorarmos o Senhor e estudar a sua santa e bendita palavra. Fico feliz em poder ver os irmãos aqui conosco, participando deste momento, um momento que nós teremos também precioso, oportuno e muito aproveitoso na presença do nosso Deus, porque nós estamos aqui com um propósito de que é adorar o nosso Deus e também crescermos juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Também estaremos orando pela nossa vida, pelo nosso país, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, rogando a Deus a sua misericórdia para que Ele nos abençoe e nos livre dessa situação a qual nós estamos atravessando, uma situação difícil para todos nós. E pela graça de Deus estamos aqui porque Deus tem cuidado de nós, sustentado a nossa vida. Então Deus abençoe todos os irmãos que já estão conosco, as suas famílias, talvez outros irmãos estarão aí entrando, mas já vamos dar início, meus irmãos, que nós já estamos aí. Eu tenho normalmente dado aí 5 minutos de tolerância para esperar os irmãos que estão chegando, para nós dar início com mais irmãos já participando. Meus irmãos, nós vamos iniciar orando ao Senhor então, como eu disse, orando pela nossa vida, pelo nosso país, pelo nosso governo, orando a Deus em favor da saúde da população, nós que estamos enfrentando ainda esse vírus, que persiste, mas nós confiamos em Deus e Deus vai nos livrar logo desse vírus, e pela graça de Deus, as vacinas aí estão sendo testadas e cremos que as vacinas, serão positivas, pelo menos alguma delas, se Deus assim
nos abençoar. Algumas delas serão positivas no combate desse vírus. Meus irmãos, nós vamos aproveitar este momento, né, já que nós estamos falando aí desse vírus do Covid-19, então nós vamos orar para uma família, né, lá de Tabatinga, a nossa irmã Laudiceia, lá de Pedra Tabatinga, ela pede oração em favor de uma família, né, que tem 8 pessoas, né, da família que testaram positivo para o Covid-19. 8 pessoas da família, veja só que tristeza, né? Lá de Tabatinga, 8 pessoas testaram positivos com esse Covid-19. 3 pessoas da família estão na UTI. Né? Então nós vamos orar por essa família. Algumas pessoas, creio eu, que são pessoas de idade, porque pela que a nossa irmã mencionou, tem um avô, né, no meio aí das pessoas da família. Mas vamos orar por essa família, né, para que Deus tenha misericórdia dessa família e possa estar restaurando a saúde dessa família e assim das demais famílias também que estão enfrentando esse vírus. Muitas ainda estão aí internadas, né, no combate desse vírus, aí lutando contra esse vírus. Então nós vamos orar de uma maneira geral por todos da nossa nação que estão aí enfrentando e que Deus logo providencie aí a cura, essa vacina, para que nós possamos nos imunizar desse vírus. Então vamos orar, meus irmãos, curva a sua fronte aí, pegue seus olhos, leve seus pensamentos a Deus, ore juntamente comigo, clamando em favor dessa família, da nossa nação. Né? Você pode aí, mesmo no seu íntimo, né? Você pode estar ouvindo aí a minha oração, concordando comigo, mas também ao mesmo tempo está colocando essa situação diante do Senhor. Vamos orar então? Amado Deus, nós te damos graças, ó Deus, por mais esse dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela tua bênção sobre nós. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela tua presença viva e eficaz em nossas vidas. Nós te louvamos porque, ó Deus, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos atravessando, ó Deus, um tempo tribuloso, ó Deus, um tempo, ó Deus, que tem sido angustiante para muitas famílias, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor, apesar de tudo, tem estado conosco, ó Deus. A tua presença nos fortalece, a tua presença nos sustenta, a tua presença, ó Deus, nos dá um ânimo dobro, a tua presença, ó Deus, renova as nossas forças, a tua presença nos dá alegria e paz, mesmo nesse tempo difícil. Obrigado, meu Deus, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós, ó Deus? Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas estão debaixo, ó Deus, da tua potente mão, ó Deus. Tu és soberano sobre todas as coisas e a nossa vida também está, ó Deus, sobre a tua soberania, ó Deus. Tu és aquele que dirige as nossas vidas, tu és aquele que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, de tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor, de maneira maravilhosa, tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem suprido a nossa necessidade e tem cuidado de nós, ó Deus. Graças te damos porque, ó Deus, nenhum membro da nossa igreja, nenhuma pessoa da nossa família, até hoje, ó Deus, pelo que eu fiquei sabendo, ninguém, graças a Deus, foi contaminado com esse vírus. E assim continue, meu Deus, preservando a vida, a saúde de cada membro da nossa igreja, de cada família da nossa igreja, em nome de Jesus. Mas nós sabemos, ó Deus, que há muitas famílias que estão aí contaminadas com esse vírus, membros de suas famílias, ó Deus. Há muitas pessoas internadas no UTI, outros, ó Deus, sendo tratadas em casa, isoladamente, ó Deus. Nós invocamos a Ti, ó Deus, neste momento, para a situação. Clamamos ao Senhor, ó Deus, esteja agindo, ó Deus, o quanto antes, conforme a sua vontade, dentro do Teu tempo, do Teu propósito, ó Deus, esteja agindo. Meu Deus, para que nós possamos ficar livres logo desse vírus, ó Deus. Já estamos aí desde o mês de março, ó Deus, já atravessamos 5 meses, ó Deus, com esse vírus, ó Deus, assolando a nossa nação, ó Deus. Por isso, meu Deus, tenha misericórdia de nós, do nosso país, ó Deus. Nos livra desse vírus, abençoe, ó Deus, essas vacinas que estão sendo aí testadas, ó Deus, esteja agindo por meio dela. Ó Deus, que ela seja a cura, ó Deus, para o vírus, ó Deus, em nome de Jesus. Para a cura, ó Deus, daqueles que estão infectados, para aqueles que ainda não estão, mas para que se imunizem, ó Deus, para que não venha ser infectado com esse vírus em nome de Jesus. Queremos pedir a Deus por essa família, ó Deus, que foi passada pelo nosso irmão Laudiceia, ó Deus, lá em Tabatinga. Tenha misericórdia dessa família, ó Deus, que foi
contaminados com esse vírus, ó Deus, esteja cuidando de cada um deles, daqueles que estão na UTI, ó Deus, cuide dessas pessoas, Deus, esteja ali, ó Deus, restaurando a saúde delas, ó Deus, não permita que esse vírus, ó Deus, venha agravar, ó Deus, a saúde das pessoas, ao ponto, ó Deus, de levá-las, ó Deus, em nome de Jesus, não permita, tenha misericórdia, ó Deus, na vida, tenha misericórdia com essa família, ó Deus, com cada pessoa que foi infectada com esse vírus, em nome de Jesus. E assim as demais pessoas, ó Deus, que também estão, ó Deus, no UTI, no hospital, ó Deus, muitos ali, ó Deus, no respirador, ó Deus, tenha misericórdia. Nós entregamos essas famílias nas Tuas mãos, nós entregamos, ó Deus, a nossa nação nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, pela vida do nosso presidente, pela vida, ó Deus, dos seus ministros, pedimos pelos nossos deputados, senadores, pelos nossos governadores, ó Deus, pelos prefeitos, vereadores, por essa autoridade constituída pelo Senhor, tenha misericórdia da vida deles, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, das suas atitudes, das suas decisões tomadas, ó Deus, esteja agindo, ó Deus, com graça, com misericórdia, coloca temor e tremor em seus corações, ó Deus, que eles possam olhar para o povo dessa nação, ó Deus, e procurar trabalhar, ó Deus, de maneira que a nação brasileira, ó Deus, seja, ó Deus, abençoada, seja, ó Deus, favorecido, ó Deus, por ações, ó Deus, desse político, ó Deus, para que a nossa nação, ó Deus, não sofra mais do que já vem sofrendo, ó Deus, ao longo dos anos e agora com essa pandemia, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, sair dessa situação, ó Deus. Esse vírus já, ó Deus, trouxe problema para a economia do nosso país também, muitas famílias desempregadas, tenha misericórdia. Meu Deus, rogamos a Ti, ó Deus, muitas famílias, ó Deus, enfermas, ó Deus querido, pessoas, ó Deus, com depressão por causa desse vírus, ó Deus, pessoas sofrendo de outras enfermidades também, tenha misericórdia, meu Deus, nós rogamos a Ti, porque só o Senhor pode, ó Deus, nos livrar desses males, ó Deus, que aflige a nossa nação. Ó Deus, colocamos, ó Deus, o nosso país nas Tuas mãos, ó Deus, livra-nos de todo mal e abençoa o Brasil, ó Deus, abençoe o nosso país, ó Deus, que possamos, ó Deus, viver dias, ó Deus, melhores do que nós estamos vivendo nesse tempo, ó Deus, que possamos ver a nossa nação, ó Deus, numa situação muito melhor, Deus, na sua área de saúde, na área da economia, ó Deus, em todos os aspectos necessários, ó Deus, que a nossa nação, ó Deus, possa, ó Deus, que faça uma nação pujante, ó Deus, uma nação onde o povo brasileiro, ó Deus, possa viver bem, em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia, acaba, ó Deus, com a corrupção do nosso país, ó Deus, acaba, ó Deus, com a miséria, ó Deus, do nosso país, tenha misericórdia, meu Deus, confiamos em Ti, ó Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, esperamos no Senhor, e perdoe, meu Deus, todos os nossos pecados nesta hora, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Eu quero louvar o Senhor com os irmãos, com um cântico que eu cantei aqui uma vez com os irmãos, um cântico já antigo, não é muito tempo que não é cantado, e quero louvar com os irmãos esse cântico. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todo. Aqueles que conhecem, cantem comigo, louvem ao Senhor comigo. Aqueles que não conhecem, medite na letra e no seu íntimo também, adore ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome
poderoso, o nome de Jesus é sobre todo nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Amém? Esse nome é poderoso, esse nome está sobre todos os nomes. Não há nome como o do nosso Deus, esse nome que tem poder, e que nós, quando nós oramos por esse nome, invocamos esse nome, o nosso Deus vem ao nosso alcance, vem ao nosso socorro, com a sua graça e misericórdia, para nos abençoar e nos livrar de todo mal que nós tende a enfrentar nessa vida. Só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus, e devemos confiar em Jesus Cristo, confiar nesse nome precioso, poderoso, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos agora, meus irmãos, estudar a palavra do Senhor, e depois, no final, nós poderemos louvar o Senhor com mais um cântico. E eu convido, então, os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, nós estaremos lendo o versículo 12. E depois o capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Depois o capítulo 6, versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, capítulo 6, verso 23. Nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse é o texto que nós usaremos de base para o nosso estudo de hoje. E o tema, meus irmãos, do nosso estudo de hoje, eu até coloquei para os irmãos aí, na postagem, o tema é da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Meus irmãos, o relato de Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 17, nos diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, consistiu exatamente na quebra desta determinação divina pela desobediência. Com a queda, os nossos primeiros pais
decaíram do estado original em que Deus os criara, e as consequências da desobediência se estenderam a toda a humanidade. O pecado, meus irmãos, trouxe a morte para a vida do homem. Ele afastou o homem de Deus. E as consequências desta queda continuam a manifestar-se até hoje através da constante inclinação do homem para o mal. Sendo assim, meus irmãos, a ira e o castigo de Deus permanecem sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. É por isso que não existe mais ninguém inocente, né, neste mundo. Não existe ninguém perfeito neste mundo. O pacto sendo feito com Adão, como um representante legal, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano descendente dele, por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele naquela primeira transgressão. Então a queda trouxe a humanidade a um estado de pecado e miséria. Adão e Eva, nossos primeiros pais, eram nosso representante. E a palavra de Deus diz que quando eles caíram, toda a humanidade caíram com ele. O seu pecado tornou-se o nosso pecado. A sua transgressão tornou-se a nossa transgressão. Ou seja, na desobediência a Deus, ao comer do fruto da árvore proibida pelo Senhor. Mas vamos, meus irmãos, aqui destacar algumas lições com relação ao pecado. O pecado, num termo teológico, nós estudamos no seminário, chama hamartia. Hamartia, então, é um termo técnico para descrever a questão do pecado, da queda. Eu não trouxe esse termo técnico aqui para os irmãos, mas eu estou dizendo agora, né? Porque quando você ouvir esse termo teológico, hamartia, se trata da doutrina do pecado. Então, primeiramente, meus irmãos, eu quero destacar para vocês aqui que o pecado, ele foi um acidente, né, naquele momento. Os nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Aí eu quero ler com vocês, se você quiser abrir, se não quiser, só acompanhe ouvindo a leitura. Os irmãos querendo anotar os versículos ou fazer a nota dos tópicos que eu vou estar destacando, fica à vontade para anotar. Gênesis capítulo 3, de 1 a 6, nos diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 12 e 13 deste mesmo capítulo diz assim, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi.
Então percebe, meus irmãos, que Deus havia dado uma ordem para Adão, e essa ordem também, né, Eva sabia dessa ordenança, de que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore que Deus havia proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus tinha feito um pacto, que nós chamamos de pacto das obras, com o homem. Ou seja, o homem, da parte de Deus, ele receberia a bênção e a vida eterna, a felicidade plena. E da parte do homem, caberia a ele a obedecer a Deus. Ou seja, ele não deveria ter quebrado aquela ordem, transgredido aquela ordem que Deus havia dado, de não comer da árvore do conhecimento do bem e o mal, do bem e do mal. Deus havia proibido categoricamente, desta árvore vocês não devem comer, porque no dia que comerdes do fruto dessa árvore, certamente vocês morrerão. Então, meus irmãos, a condição que Deus colocou para Adão era a de obediência perfeita. Ele tinha que obedecer a Deus perfeitamente e não comer do fruto. Mas o que acontece? Em vez deles permanecer fiel à ordem de Deus, continuar obedecendo a Deus, preferiram dar ouvido à voz de Satanás por meio da serpente que apareceu ali no paraíso. A mulher deixou ser seduzida, enganada pela serpente. E a serpente Satanás, muito astuta, ela muda a verdade de Deus. E veja como que Satanás ali, na forma da serpente, ele começa a sua fala. Ele começa lançando uma dúvida, uma questão, ou seja, falando algo que Deus não disse. Satanás então diz no versículo no capítulo 3, é assim que Deus disse, comereis de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso, que comerei de toda a árvore do jardim. Satanás, ao falar isso, ele estava incluindo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não disse que Adão e Eva deveriam comer de toda a árvore do jardim. Então Satanás já começa por aí para tentar seduzir, enganar, lançar uma dúvida no coração da mulher. Mas então a mulher respondeu. Veja como que ela sabia, do mandato de Deus, da ordenança de Deus. Ela responde no versículo 2. Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Eva sabia do mandamento de Deus. Ela sabia que ao comer daquele fruto, morreria. Mas a serpente, sagaz, astúcia, ela continua dizendo no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então veja como que a serpente, Satanás, muda a palavra de Deus. Deus disse, certamente morrereis. A serpente diz, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, de seguro abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí a serpente já lança uma isca para pegar a mulher na sua astúcia. Então a serpente diz, olha, quando você comer desse fruto, abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Satanás lançou a isca, e a mulher já seduzida, por aquela isca dela, ela foi despertada, aquele desejo de ser conhecedora do bem e do mal, de ser como Deus. Então, vendo ela que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, veja,
desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui então, Eva, ela transgride a ordem de Deus, desobedece a Deus. Ela preferiu obedecer a serpente naquele momento, deu ouvido à serpente, a Satanás, e logo depois ela deu do fruto para o homem, que também comeu, e assim houve a queda. A responsabilidade aqui é dos dois, mas de maneira direta, a responsabilidade é do homem, né? Porque ele recebeu o mandato direto, ele foi o primeiro sendo criado, e Deus já havia dado o mandato direto a ele, como cabeça, como representante. Ele deveria, naquele momento, né? Sempre eu pergunto e questionando, né? Nunca a gente vai ter essa resposta, onde estava o homem naquele momento, né? Por que que ele deixou Eva sozinha naquele momento? Talvez os dois juntos, né? Isso é só uma hipótese, né, meus irmãos? Talvez os dois juntos teriam resistido. O Adão deveria estar ali alertando a mulher, dizendo, olha, não coma, nós sabemos, se nós comermos isso, nós vamos morrer. Mas a questão é que a serpente vai, talvez até por isso que a serpente vai na mulher, porque a ordem foi dada direta ao homem, né? Então ele achou que talvez com a mulher seria mais fácil. Satanás achou que com a mulher seria mais fácil, então ele foi direto na mulher. Mas o fato é que houve a transgressão, houve a desobediência, houve o pecado, né? E com isso, então, o homem caiu, e como ele era o nosso representante legal, Pai Deus vai dizer que todos nós caímos juntamente com Adão e Eva, porque nós somos descendentes, eles somos nossos primeiros pais. Então, por isso que a palavra de Deus vai dizer, não há nenhum justo sequer na face da terra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando fala todos pecaram, né, está se referindo ao pecado original. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. O plano divino. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Romanos 5, capítulo 20 e 21 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse, ou seja, acrescentasse ou aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí no capítulo 11 de Romanos, verso 32, diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então, meus irmãos, a pergunta é, Deus não poderia ter impedido, né, que o homem transgredisse ou comesse, né, daquele fruto proibido? Deus poderia, mas Deus não fez, né? Pelo contrário, Deus permitiu que acontecesse a queda, né? Até porque aquilo que muito se discute hoje em dia é a questão do livre-arbítrio, né? Então nós entendemos, na teologia calvinista reformada, entendemos que o homem, né, lá, quando criado no seu estado original, antes do pecado, ele tinha o livre-arbítrio, a livre escolha, a livre decisão, né, de obedecer ou não a Deus. A árvore foi justamente esse teste lá, né, um teste de obediência. Então lá o homem tinha esse livre arbítrio que nós costumamos ouvir. Muitas vezes nós não há muita confusão com relação a esse termo. Nós vamos estudar ele mais lá na frente, nós vamos tratar só dessa questão, mas aqui só dando um parente com relação a isso. Então, lá eles tinham sim o livre-arbítrio. Então Deus lá não interferiu, até porque Deus já tinha dado a eles, né, uma ordem com relação àquela árvore do fruto proibido. Então cabia a eles a obedecer a ordem de Deus. No entanto, eles obedecem, e aí é onde que Deus permite a queda.
Deus não interfere ali naquele momento, né? E aí o homem cai. Mas aí é que entra a parte, né, graciosa de Deus, entra a parte da sua misericórdia, porque mesmo depois da queda do homem, Deus ele se demonstra amoroso e gracioso para com a vida do homem. O homem ele sofre a consequência do seu pecado, mas Deus cria um plano de graça. Deus cria um plano de salvação, um plano de redenção para a vida do homem. E esse plano, né, era através de Jesus Cristo, que viria neste mundo para aplacar a ira de Deus, né, de nossas vidas, para carregar os nossos pecados sobre si. Ele se fez ferido, né, de Deus no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para nos salvar da consequência do pecado, que era a morte. E é por isso que a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a vida. Passou da morte para a vida eterna. Então, meus irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça essa manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Deus veio fazer justiça pelos nossos pecados, pelo pecado do homem, para nos conduzir de volta ao Pai, para nos levar de volta ao Pai. E esse plano, meus irmãos, é para que nós voltemos ao nosso estado original, o nosso estado de perfeição, de ser perfeito como o nosso Deus é perfeito. E nós haveremos de ser perfeito. Nós seremos glorificados, seremos transformados, seremos perfeitos como nosso Deus é. E é por isso que o Senhor recomenda a nós buscar a santificação dia após dia, né? Porque esse é o processo, santificai-vos, né? No Senhor, santifique-se, né? No Senhor, né? Porque Deus há de completar esse processo em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel de completá-la. E Deus vai completar essa obra. E nós seremos santos, né? A imagem de Deus que foi arranhada, deformada com o pecado, será totalmente restaurado em nossa vida. E assim como Jesus Cristo, nós seremos perfeitos para habitar com Ele na eternidade. Mas o pecado, ele foi uma tragédia para a vida do homem. E as suas consequências, meus irmãos, foram terríveis. E esse é o ponto que eu quero tocar agora com os irmãos. Então nós tratamos aqui do primeiro, da questão do pecado, que, né, um termo é que nós usamos do acidente, né? O segundo, o plano divino. O terceiro, a consequência, né? Por este pecado, eles, no caso aqui Adão e Eva, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19, nos diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome Eva e sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Até o 19, meus irmãos, eu li o 20, mas até o 19. Também o capítulo 6, verso 5, nos diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jeremias 17:9 também vai falar sobre essa questão do coração, quando ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
Então, meus irmãos, o pecado ele afetou o homem por completo, em todas as suas faculdades. O pecado ele trouxe a morte para o homem. Foi isso que o texto nos diz, no Gênesis 3, capítulo 17, né? Ele vai falar que por conta do pecado, a terra se tornou maldita, né? Maldita é a terra por tua causa, né? Por causa do pecado do homem. E agora o homem vai ter que trabalhar, vai ter que suar para ter o seu sustento, né? O seu pão de cada dia. E ele vai voltar ao que era antes de ter sido feito, formado, pó da terra. Então, com o pecado do homem, a morte passou a existir. Porque antes do pecado, o homem, né, era eterno, ele tinha sido criado para viver eternamente. Mas veja que ele desobedeceu a ordem de Deus. E na ordem de Deus, tinha ali uma condição, que era de o homem não comer daquele fruto, porque se ele comesse, certamente ele morreria. E foi isso que aconteceu, né? A morte passou a existir na vida do homem. E aí depois, mais na frente, eu vou falar de 3 níveis dessa morte, né? A morte, a primeira morte nós conhecemos, que é a morte física, né? Hoje todos nós, né? Quem não morreu vai morrer um dia, né? Ninguém está aqui para viver eternamente nesta vida pós-pecado. Salvo aqueles que são poucos, que a palavra diz, né, que alguns estarão vivos quando da vinda do Senhor. Não sabemos quem será, não sabemos quando vai ser a vinda de Cristo, mas alguns, como a palavra diz, estarão vivos, né? Mas o fato é que todos nós morremos, né, com Adão. A morte passou a existir, né? E essa morte, eu estou falando da morte física, mas quando o homem morreu lá, ele não morreu fisicamente, né, no mesmo instante ali, mas ele morreu espiritualmente, que esse é o segundo nível da morte. Ele morreu espiritualmente, ou seja, ele ficou separado de Deus. Essa morte espiritual foi uma ruptura, uma separação, um desligamento do homem com Deus. Quarto ponto, qual a extensão, né, desse pecado? Qual foi o alcance do pecado? Sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procedem por geração ordinária. Então, meus irmãos, ninguém nasce inocente, ninguém nasce perfeito. Todos nós já nascemos em pecado. Um texto clássico para isso, nós conhecemos, que é do salmista Davi, né? Salmo 51, verso 5, diz assim, o salmista dizendo, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí, só para reforçar ainda essa questão, o Salmo 58 também, o Salmo 58, versículo 3 a 5, nos diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Veja, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamento. Então, mesmo desde a sua corrupção, já nascem, né, pecador e já se desencaminham, proferindo mentiras. Ainda Romanos capítulo 12, capítulo 5, verso 12, que diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Então, assim como entrou o pecado no mundo, né, através de um homem, né, assim como a morte, né, entrou no mundo por causa do pecado de um homem, de Adão e Eva, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja mais uma vez que o pecado de Adão foram os nossos pecados. Então não há como separar essas coisas e dizer, não, o pecado de Adão foi uma coisa, eu não tenho nada a ver com a história de Adão lá e Eva, né? O erro foi deles. Não, eles eram o nosso representante legal, nós somos descendentes deles, né? Nós somos filhos de Abraão. Então, o pecado dele também foram nossos pecados, por ser o nosso representante legal. Por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituíram da glória de Deus. Aí mais um texto, meus irmãos. Romanos 5, versos 15 a 19, que diz assim. Romanos capítulo 5, do 15 a 19. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então veja, meus irmãos, esse versículo 19 encaixa bem aqui, para nós entender um pouco melhor isso aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Quem que é este? Né? Por meio de quem aconteceu essa obediência? Jesus Cristo. E muitos se tornarão justos. Então, por causa da obediência de Jesus, que ele veio a este mundo, e ele cumpre a sua missão, né? Ele cumpre a sua missão, sem cometer pecado algum, sem transgredir a palavra de Deus, sem desobedecer à vontade de Deus. No momento difícil de Jesus, quando estava se aproximando da cruz, ele ora ao Pai dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Então Jesus, ele obedeceu a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que o Filho morresse, para que a justiça de Deus fosse feita na nossa vida, para que a ira de Deus fosse aplacada, né? E assim nós fôssemos libertos do pecado e pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o pecado, ele alcançou todos os homens, todos, né? De maneira que até mesmo aquele que nasce, ele já nasce pecador. Não há ninguém perfeito. Mais uma vez, o salmista, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Até uma criança, por mais que isso seja chocante para muitas pessoas, até uma criança precisa da graça e da misericórdia de Deus para ser salva. Até uma criança, que ela nasce pecadora. Até ela precisa do perdão de Deus. Até ela precisa da justificação de Deus, para que ela possa estar na eternidade com o Senhor. Porque todos nasceram em pecado. E todos precisam ser justificados, santificados, porque no céu não habita impureza. O céu é lugar de santidade. Então todos precisam ser justificados. Todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo, né? Precisam ser santificados, justificados, perdoados de todos os seus pecados. Vamos seguindo, meus irmãos. Mais um ponto aqui, as marcas, né? As marcas deste pecado. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos
a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, e que procede de todas as transgressões atuais, esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. Romanos capítulo 7, 15 a 23, nos diz assim. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 23. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, meus irmãos, por mais que nós, e aqui já tratando, por exemplo, o apóstolo Paulo, já um servo de Deus, já um apóstolo, um missionário, ele vai dizer que ele não é perfeito, que ele é pecador, que ele peca contra o Senhor Jesus Cristo. Ele lutava contra isso, mas ele não conseguia, porque ele vai dizer, o bem que eu quero, né? Ou seja, o bem que eu quero fazer, que insisto fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele assume a sua fraqueza, a sua limitação, a sua condição de pecador. Tem um outro texto que ele vai dizer que ele se considera um dos piores pecadores. Imagina, o apóstolo Paulo dizendo isso. Né? Sendo este homem, servo que nós conhecemos, né? Esse servo foi missionário que implantou várias igrejas, um homem que sofreu em prol do reino de Deus, da obra do Senhor, na propagação do Evangelho. Ele chegou a dizer isso, se considerava o pior dos pecadores. Eu fico pensando, e eu? Né? Será que você já se imaginou, já pensou em você? Se Paulo dizia isso sobre ele, no mínimo nós podemos dizer, estamos ali de pé de igualdade com Paulo. Não podemos dizer que nós somos melhores ou menos pior que ele. Todos nós também devemos ter a consciência e dizer, não, eu também sou um dos piores pecadores. Por mais que eu não quero pecar, todavia eu peco com meu Deus. Nós estamos numa luta, numa guerra, meus irmãos, num conflito espiritual contra a nossa carne. E Gálatas 5,17 vai falar sobre isso. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Perdão. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que é uma luta constante, né, do Espírito Santo de Deus com a carne. Né? Então precisa haver um esforço muito grande nosso, né, de cada vez mais orar ao Senhor, buscar cada vez mais santificação, estar vivendo mais uma vida centrada em Deus, se fortalecer com a palavra de Deus, ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, o nosso coração, participar dos cultos, da escola dominical, todos os trabalhos que nós podemos ter, para que nós possamos estar sempre nos enchendo de Deus, do seu Santo Espírito, para que não venhamos dar brecha para a nossa carne. Porque qualquer brecha que nós dermos, nós caímos, nós pecamos. E nós sabemos o quanto isso é difícil, meus irmãos. O quanto é difícil. E é por isso que nós pecamos, mas nós devemos lutar contra o pecado. Né? Devemos favorecer, ou seja, ceder à vontade do Espírito Santo de Deus e não à vontade do desejo da nossa carne. Então todos nós somos pecadores e assim como o apóstolo Paulo, o bem que nós queremos, este nós não fazemos.
Muitas vezes o mal que não queremos, acabamos fazendo. Por fim, meus irmãos, o último ponto, o perigo. Todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e ela, ao contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Romanos capítulo 6, verso 23, que nós lemos, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí Tessalonicenses capítulo 8, último texto aí para nós encerrarmos. Tessalonicenses capítulo 1. Tessalonicenses capítulo 1, versos de 8 a 10, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que percussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, meus irmãos, todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores diante de Deus, nós temos a natureza corrupta, nós pecamos contra o Senhor, né? E a ira de Deus está sobre o pecador, né? Todo aquele que comete pecado, todo aquele que está transgredindo a lei de Deus, está sobre a ira de Deus. Ele está exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então, o homem, ele tem como paga, no seu salário, a morte. Se não houver um arrependimento do coração desse homem, dos seus pecados, se não houver uma conversão na sua vida, né, o final dele é a morte. E aí, dentro daquilo que eu falei com os irmãos, dos 3 níveis de morte, eu falei da morte física, que é essa morte do nosso corpo, né? O homem, né, vai voltar ao seu que era, pó. Aí a morte espiritual, que é a separação de Deus, né? E a morte eterna. E essa morte eterna implica na condenação eterna do homem, no lago de fogo, no sofrimento eterno. Essa morte não é no sentido de extinguir o homem, de deixar de existir. Essa morte eterna espiritualmente, o que? Não haverá mais como esse homem sair daquela condição, ou de voltar para Deus. O homem só tem como voltar para Deus agora, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto a palavra do Evangelho está sendo pregada. Então é essa oportunidade. A porta da graça está aberta. Mas quando essa porta fechar, já não vai ter mais como esse homem ser salvo. Então a oportunidade é agora. Lembram lá da parábola das 10 virgens, né? 5 estavam prontas, né, com as suas lâmpadas acesas, as outras 5 não estavam, né? Quando o noivo veio, aquelas 5 que estavam prontas, entrou para as bordas do cordeiro. As outras 5, quando voltou, a porta estava selada, fechada, não tinha como entrar. E assim é a morte eterna. Não há como, né, se voltar para Deus, não há como, né, ser salvo. Então, meus irmãos, o momento é hoje, é agora. O tempo da salvação é agora. Enquanto Cristo não veio, esse é o tempo da salvação. É o tempo do homem reconhecer os seus pecados diante de Deus, confessar os seus pecados a Ele,
receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver a sua vida, né, servindo a Deus, honrando a Deus, testemunhando de Deus, procurando viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, né, esperando o dia que Cristo voltará para buscar, ou o dia da sua partida para se encontrar com o Senhor, né? Então, nós devemos pregar a palavra para aqueles que estão distante do Senhor, né, para que o quanto antes a graça de Deus os alcance e eles se acheguem diante de Cristo e se convertam. Porque quando Jesus voltar, né, já não haverá mais tempo, e aí sim, só haverá o tribunal de Deus, onde todos serão julgados, os salvos para a eternidade com o Senhor Jesus e os condenados para a perdição eterna, junto com o diabo e os seus anjos. Então, meus irmãos, concluindo aqui, a queda foi a ruína do homem. Os gemidos, os sofrimentos, a dor, a doença, todo tipo de dificuldade e problema é consequência do pecado. Não era assim antes dos nossos primeiros pais pecarem, desobedecendo a ordem de Deus ao comerem do fruto proibido. Hoje, o homem que não reconhece a graça salvadora em Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, morre e morre 3 vezes, como eu disse, fisicamente, espiritualmente e eternamente. Só Cristo, meus irmãos, é a esperança. Só em Cristo há salvação para o pecador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Ele é o caminho da vida, da salvação. E precisamos crer nele, confiar nele. Né? Crer que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, crer no sacrifício dele, realizado na cruz, em nosso favor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você possa ter compreendido esse estudo. Que Deus, pela sua graça, possa clarear, né, mais objetividade esse estudo na sua mente. Se você anotou alguma coisa, você depois pode estar também estudando em casa. O próximo estudo, meu irmão, agora eu vou estar falando para vocês, nosso próximo estudo, vai ser do pacto de Deus com o homem. Então esse vai ser o nosso próximo estudo na quarta-feira que vem, tá bom? Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em casa, né? Sei que o horário aí já deu, né? Mas vamos louvar o Senhor. Sei que você não está em casa tranquilo, daqui a pouco você vai se preparar para dormir, né? Então vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Depois eu vou orar para os irmãos e passar aqui um aviso. Doce nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar do teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar do teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o mais triste coração.
é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém? Só em Jesus a salvação, meus irmãos, só Ele pode nos redimir, nos salvar. Não há salvação fora de Cristo, só Ele pode nos levar para a eternidade e habitar com Ele na eternidade, viver eternamente com Ele. Vamos orar então, meus irmãos, feche seus olhos aí, leve seus pensamentos a Deus, vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, obrigado pela Tua palavra, que nos fala, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus, que nos fala, ó Deus, do Teu plano eterno, ó Deus, para nos salvar da queda dos nossos primeiros pais, para nos salvar dos nossos pecados, ó Deus, para nos salvar da ira de Deus, para nos salvar da condenação eterna. Obrigado, ó Deus. Os pecados dos nossos primeiros pais foram nossos pecados, ó Deus. Quando eles transgrediram a lei de Deus, nós também transgredimos com eles, Deus. Todos nós hoje somos pecadores, carecemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, carecemos do Teu perdão, carecemos do Teu agir, ó Deus, de nossas vidas, carecemos, ó Deus, da Sua regeneração, da Sua justificação em nossa vida. Precisamos de Ti, ó Deus. Só o Senhor pode salvar a nossa vida do pecado e da morte, ó Deus. Porque só em Ti há vida e vida eterna. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és aquele, ó Deus, que nos conduz até Deus. Tu és aquele que é digno de abrir os portais eternos, Deus, para que nós possamos adentrar o reino de Deus, o reino celestial, as moradas eternas. Deus querido, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa vida espiritualmente, ó Deus, santifica-nos, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos enche, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, que a nossa vida possa estar nas Tuas mãos, que possamos cada dia mais ansiar, ó Deus, pela Tua presença, que possamos viver uma vida condigna do Senhor, que possamos, Deus, ver a nossa vida aos pés do Senhor, ó Deus, glorificando e exaltando o Teu santo nome, que possamos ocupar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração com as coisas do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o mundo, ó Deus, não ache lugar, ó Deus, em nossa vida, ó Deus, que Satanás não venha achar brecha em nossa vida, ó Deus, que as filosofias deste mundo não venham achar brecha em nossas vidas, que as heresias deste mundo não venham achar brecha em nossas vidas, mas que o Senhor possa estar, ó Deus, tapando toda a brecha que possa ver em nós, ó Deus, nos revista com o Teu poder, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, que Ele nos dê um ânimo dobro e restaure em nós a fervor espiritual, ó Deus. Que possamos viver como a costa sedenta pela água, ó Deus. Que possamos viver sedentos pelo Senhor. E querendo beber mais e mais de Ti, querendo se alimentar mais e mais de Ti, ó Deus. A Tua palavra é o nosso alimento espiritual, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque ela nos alimenta, ela fala aos nossos corações, ó Deus. Ela nos revela a Tua vontade para nossas vidas, ó Deus. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para nós. E ela nos revela também, ó Deus, como nós devemos viver a nossa vida perante o Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus. Fortaleça a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a perseverar no Teu caminho, ó Deus. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós somos fracos, pecadores limitados. E só pela Tua graça, ó Deus. Só pela Tua misericórdia. Por isso, abençoe cada um de nós. Guarda nossas vidas. Nos livre de todo mal. Nos livre de pecar contra Ti. Nos livre, ó Deus, de toda aparência do mal, ó Deus. Que possamos fugir de toda aparência do mal em nome de Jesus, ó Deus. Santifica os nossos olhos, santifica o nosso falar, santifica, ó Deus, as nossas mãos, as nossas atitudes, o nosso coração, nos santifica por completo, ó Deus, de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, ó Deus. Nos dê uma boa noite de paz, de descanso, e nos abençoe no restante dessa semana que nós teremos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, com seus familiares e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Um aviso aqui rapidinho para os irmãos. A nossa irmã Dona Odete, ela
postou aí para mim, né, falando que sexta-feira vai ter reunião de oração às 19 horas, e ela vai estar colocando o link aí para os irmãos poderem estar acessando esse link para participar da reunião de oração sexta-feira, né, às 8 horas. Então, ela vai postar esse link para os irmãos poderem participar dessa reunião de oração sexta-feira às 19 horas. Também aqui já uma convocação aí para o conselho da nossa igreja. Dia 15, meus irmãos, os presbíteros da nossa igreja vão ter reunião às 19h30 na igreja. Então, os presbíteros da nossa igreja, aqueles que estão aí conosco, depois eu vou estar passando esses avisos para aqueles que não estiverem conosco. Então, dia 15, às 19 horas, reunião do conselho na igreja. Então, já adiantando esse aviso, vai ser numa terça-feira que vem. Então, nós teremos essa reunião do conselho. Também lembrando os irmãos da venda aí das massas, né, recheada, para que nós possamos levantar uma oferta aí para presentear os missionários, né, com o Natal missionário. Então, os irmãos aí estejam vendendo, né, as massas, tá? E corre, meus irmãos, correr com as vendas aí, que já estamos aí em setembro, daqui a pouco já é metade de setembro, outubro, novembro vai ser a entrega das massas, dia 7 de novembro. E eu já estou adiantando que eu estou vendendo também, né? Estou aí ajudando aí, né, com as vendas, aqueles eu passei aí, eu coloquei até meu telefone, aqueles que quiserem comprar, pode me procurar também, que eu estou ali listando ali os nomes do pessoal que está comprando. Então os irmãos comprem e também vendem, ajuda a vender. Me parece que a Arlete falou que a dona Odete tem uma lista, né, e essa lista é para ser pegue com ela. Eu vou estar pegando com essa lista da dona Odete, aqueles irmãos que quiserem pegar essa lista comigo, né, eu não sei como que foi feita essa lista aí, antes era para fazer um carnezinho, mas já não é mais o carnezinho, então vai ser essa lista, uma folha, né, eu acho que talvez está lá com as massas, lá os recheios, né, e o pessoal vai estar escolhendo e vendendo as massas e escolhendo lá qual que vai querer comprar. Lembrando que é R$27, né, o quilo da massa. Então, meus irmãos, vamos correr para nós abençoar os missionários aí em dezembro. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Então, boa noite, um restante de semana abençoado. Domingo pela manhã, escola dominical, nos encontramos aqui. E à noite, o culto presencial, aqueles que puderem estar conosco. Cada dia mais os irmãos estão indo, né? Domingo agora já teve um outro número já, então gradativamente os irmãos estão voltando, né? Como nós já colocamos lá a segurança ali, todo mundo ali, né, seguro, com máscara, com gel, distanciamento, então, né, não vemos ali, eu sempre digo, né, há mais perigo no mercado, que é muito mais aglomeração, pegando coisa para lá e para cá, ou ir numa farmácia ou numa fila, né, para pagar uma conta na lotérica, no banco, do que estar na igreja ali, que o distanciamento que nós colocamos ali não há risco e ninguém está cumprimentando lá, dando a mão, ou abraçando, né? Simplesmente acenando com a mão para o irmão que chega ali, né? Então, não há perigo. Aquele que puder ir, vá, não deixe de ir, tá bom? Principalmente aos mais novos aí, tá? Né? Que podem ir, aqueles que não estão dentro do grupo de risco. Então, vamos participar mesmo do nosso culto. Tem sido uma bênção. Domingo passado nós tivemos a Santa Ceia. E outra coisa, meus irmãos, eu sei que eu estou estendendo aqui um pouquinho, mas aí a Arlete, ela estava vindo com as irmãs da SAF, quem quer que eu ministre Santa Ceia amanhã lá na igreja para vocês, aqueles que quiserem da SAF, né? Então às 16 horas da tarde. Então alguma irmã que quiser ir, ou converse com a Arlete, que ela estava vendo aí quem quer ir. Então eu vou estar lá na igreja, né? Eu sei que a Arlete vai, a Marlene vai, não me lembro mais qual pessoa aí que vai, ela está vendo. Então aquelas irmãs da SAF, né? Ou qualquer outra irmã também que quiser ir, né? Vão ficar lá no lugar separado, tudo é bom que massa lá. E eu vou ministrar ceia para essas irmãs que forem lá amanhã às 16 horas. Os demais irmãos que não forem, como eu havia falado, me ligue, nós vamos estar agendando um horário e eu vou estar aí na sua casa ministrar Santa Ceia para você, tá bom? Deus abençoe os irmãos, me estendi bastante agora, estendi bastante, né? Mas foi preciso dar esses avisos. Um bom descanso a todos, Deus abençoe, então uma boa noite em nome de Jesus.